Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do Trecos de Engenharia. Para quem não me conhece, meu nome é Enio e eu estou fazendo várias videoaulas completas e gratuitas sobre engenharia. Então se inscreve nesse canal, clica no sininho das notificações, deixa seu like também nesse canal e compartilha esse vídeo aí com a galera da engenharia que você conhece, beleza? Vamos para a videoaula. Então, vamos dar aí continuidade às nossas videoaulas sobre o sistema de abastecimento de água. Todo esse assunto aqui, esses assuntos aqui já foram abordados nas videoaulas anteriores. Todas as videoaulas estão ali com seus respectivos links na descrição dessa videoaula aqui, tá? Quem quiser se aprofundar mais, vai lá e dá uma olhada. É tudo grátis. Hoje o assunto é sobre gradeamento e desalinador dentro da parte de captação de água superficial, que faltou aprofundar um pouquinho mais esse assunto, tá? Eu tô seguindo aí o livro do Milton Suti, Abastecimento de Água. É um livro muito bom, já recomendei várias vezes aqui nos meus vídeos. E também vou utilizar o material do professor Flávio Freire, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que tem algumas figuras muito interessantes ali, e é um material de aula bem interessante também. Então, dando continuidade, aqui a gente tem o nosso sistema aí de captação, né? Então, hoje o assunto é esta região aqui, tá? Nós vamos falar sobre o gradeamento, que aqui nessa figura está representado aqui. Pode ser uma sequência de gradeamentos, tá? E vamos falar sobre essa parte aqui, que é o desarenador, tá? Essas duas partes aqui. Então, esses são os assuntos da videoaula de hoje. Então, dando continuidade, o gradeamento, então, são constituídos de barras paralelas que são destinadas a impedir a passagem de material grosseiro flutuante que vem junto com a água do rio, né? Que vem em suspensão, como por exemplo, tronco de árvores, galhos, plantas aquáticas e peixes e outros materiais também. Então, é material grosseiro, tá? A linha de raciocínio por trás do que você tem que projetar é a seguinte: todas essas estruturas aqui que nós vamos ver hoje, que são mais grosseiras no sentido de remover material grosseiro com dimensões maiores, tipo esses que eu citei, tem o objetivo de proteger toda essa próxima área aqui do projeto. Tá? Então, nessa próxima área do projeto, a gente tem a parte de uma adução, tá? Que pode ser por gravidade, pode ser bombeada. A gente tem toda a parte de poço de sucção e a parte de bombeamento. Então, tudo aquilo que a gente consegue remover aqui da melhor maneira possível aumenta a vida útil de tudo o que está para o lado de cá. Tá certo? Então, essa é a linha de raciocínio que o projetista tem que seguir. Tá? E se o projeto do lado de cá for feito de forma que você tenha uma remoção contínua e de forma que você consiga planejar a sua manutenção, ou seja, saber quais os horários que tem que ir um funcionário lá fazer a limpeza, tanto melhor. Tá? Então, a gente tem as situações aqui de projeto dessas fotos aqui. Tá? Então, nós temos aqui a parte que vocês podem observar do gradeamento, tá? Tá aqui assim. A gente vai projetar, por exemplo, nessa figura aqui, uma estrutura, por exemplo, de desarenador e vamos construir duas, tá? Mais pra frente a gente conversa mais sobre isso. O sistema de gradeamento, você pode ter uma sequência de gradeamentos, um mais grosseiro aqui, um mais fino aqui, e poderia ter um mais à frente ainda, que seriam as telas, tá? Nós vamos ver isso. E a gente também pode incluir um sistema de gradeamento mecanizado, tá? Que eu já comentei na videoaula passada. Isso aqui funciona como se fosse uma escada rolante. A água vai passando nesse sentido aqui, tá? E essas grades aqui, elas vão todas subindo e aqui em cima tem um sistema de limpeza automatizado dessas grades e todo o detrito é removido automaticamente, né, mecanicamente, aí utilizando a estrutura. Quando que você adota
esse tipo de sistema que necessita de limpeza manual, e quando você parte para uma solução igual a essa. Isso vai depender da quantidade de água que você está bombeando, tá? Então, e a qualidade dessa água que chega, né? Se você tem muito detrito, é interessante a companhia de saneamento investir num sistema mecanizado, tá? Para evitar problemas. O gradeamento ele pode ser dividido em redes, em grades mais grosseiras e mais finas. Essas gradeamento mais grosseiro, ele vai ter um espaçamento, ou seja, o espaço para o detrito passar entre 7 centímetros de espaçamento e 15 centímetros, tá? Esse espaçamento entre as grades. E o gradeamento mais fino, esse espaçamento é um pouco menor. Ele vai de 2 centímetros de espaço a 7 centímetros de espaçamento, certo? E a gente pode ter, como eu já citei, limpeza manual. Nesse caso, a gente vai colocar a grade inclinada com o fluxo da água em torno de 70 a 80 graus, tá? E quando a sua opção for por um equipamento mecanizado, bom, você vai ter que contactar e ver o fabricante, todas as especificações. Então aqui a gente tem uma exemplificação do que seria isso. Então a gente tem essa inclinação aqui, dada por esse ângulo alfa aqui. Essa inclinação é que tem que ficar entre esses valores de 70 e 80 graus, entre a inclinação do gradeamento e o fundo do canal, tá? E aí o espaçamento aqui vai ficar entre esses padrões aqui, tá? Não que você não possa fazer diferente, tá? E as espessuras das barras metálicas que constituem essas grades de captação de água superficial, elas costumam, tá? Costumam ser desses padrões aqui, para um gradeamento mais grosseiro, 3/8 de polegada, 7/16 e meia polegada. Para um gradeamento mais fino, 1/4 de polegada, 5/16 e 3/8, tá? Aqui estão a conversão para centímetros, tá? Muito bem. O que a gente tem que fazer no dimensionamento para o projeto desses gradeamentos, tá? A recomendação é que, tá, você deixe aberturas, tá? O espaço para a água passar, tá? Tem que ser dessa ordem aqui, ó, tá? Então, como é que a gente interpreta esse valor aqui, ó? Você deixa 1,7 centímetros quadrados para cada unidade de vazão de água que está passando nesse gradeamento, dado em litros por minuto. Então, se você quer captar 1 litro por minuto, uma situação fictícia, você teria que deixar um espaçamento ali de 1,7 centímetros quadrados, tá? Além disso, quando você posicionar o seu gradeamento, você vai ter que fazer uma verificação e colocar condições para que a água passe por esse espaço com uma velocidade abaixo de 10 centímetros por segundo, tá? Tudo isso a gente vai ver adiante, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, tá, de um desenho, de um gradeamento, tá, visto de frente, tá? Então aqui, conforme vocês estão vendo, vocês imaginem o canal aqui, como se fosse a minha mão, tá? As grades estão assim e a água está passando assim, certo? É isso que representa esse desenho aí. Então nós temos aqui um valor de S, que é a espessura da barra, que é dado por esses valores aqui, tá? E temos o espaçamento, tá? Esse espaçamento entre barras, que é o espaço livre para a água passar, vai ter que respeitar essa condição aqui, 1,7 centímetros quadrados, para cada unidade de vazão dada em litros por minuto. Outra condição que a gente vai ter que respeitar é que quando a água estiver passando aqui pelos espaços, a velocidade de passagem da água aqui fique com valor menor do que 10 centímetros por segundo. Então, basicamente,
você já sabe dimensionar agora. Vamos só dar andamento aí. Muito bem. Lá da hidráulica, a gente tem o conceito de perda de carga. E aqui a gente pode aplicar esse conceito de perda de carga, que lá da equação de conservação de energia de Bernoulli, a gente tem as três parcelas de energia, que é a piezométrica, que aqui não entra, não é o caso, porque o escoamento está acontecendo a pressão atmosférica, então seria zero, e a energia, vamos dizer assim, geométrica, né, de cota, que depende da posição em relação ao nível do mar que está. Tá? No caso aqui a gente pode desconsiderar, porque se a gente colocar referências igual, referência de base igual e o nível da água tratar a partir dessa referência, a gente pode desconsiderar. Então, basicamente, o que a gente tem de perda de carga é um coeficiente de perda de carga, tá, multiplicado pela terceira parcela de energia, que é a nossa energia cinética. Tá? Energia dada pelo movimento da água, energia dada pela velocidade da água. Tá? Então, isso aqui a gente já conhece, né? Vem lá da hidráulica. Então, o que é novidade para a gente? Tá? Não é novidade, né? Mas a gente viu isso, vocês veem isso daí em hidráulica, em perda de carga localizada. É a mesma coisa. Então, a gente tem um coeficiente de perda de carga, seria que é uma perda de carga localizada, e esse coeficiente ele é dado em função dessa equação, que é dada em função da seção transversal das barras. Então, se você coloca o mais comum, que é uma barra de seção circular, o coeficiente beta, tá, é 1,79. Esse beta 1,79 ele entra aqui, tá? E aí o que mais que a gente tem? A gente tem uma relação entre S, tá, que é a espessura maior da barra, e o B, que é o espaçamento entre essas barras. Tá? E a gente tem também o que entra aqui, que é o ângulo de inclinação alfa, que foi dado já no slide anterior. Resolvendo essa equação, nós temos o valor do coeficiente, né, de perda de carga para todos os tipos aqui de barras. Ele entra aqui e a gente então tem o resultado da perda de carga, porque a gente já sabe a velocidade, não é mesmo? Então, recapitulando, nós temos aqui como calcular a perda de carga, o que acontece, tá? Como que interpretamos a perda de carga? A perda de carga é o seguinte, eu tenho um volume de água que está vindo aqui, tá? E está se chocando com o meu gradeamento. Esse choque rouba energia cinética. Então, o nível de água da parte de montante, ele é um pouquinho maior do que o nível de água, tá, da parte de trás do gradeamento, de jusante do gradeamento. Essa diferença de altura, né, ou de nível de água, desse nível da água que ela está chegando para o nível de água que ela está do lado de lá do gradeamento, essa altura aqui, diferença de altura, é justamente a perda de carga. Tá? Calculamos a perda de carga para saber o quanto de altura a água vai perder da entrada da grade para o lado de trás da grade. Tá? Então, é isso. Tá? Nós vamos ver mais para frente. E se a gente tem, além da grade, tá? Você pode colocar uma grade mais grosseira, grade mais fina, e você pode colocar telas. As telas funcionam da mesma forma. Tá? Você tem o cálculo da perda de carga das telas, você tem um K, tá? Que é calculado aqui dessa forma aqui, que tem o Ezinho, que é calculado aqui dessas formas aqui. Tá? Galera, para essa aula aqui não ficar muito longa aí para subir para o YouTube, o que dificulta aí a audiência no YouTube, eu vou parar aqui essa parte da teoria. Na próxima videoaula a gente volta com o exercício resolvido, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, espero vocês na próxima videoaula.